Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu tenho orado por você e eu gostaria muito que você orasse por mim e por alguns amigos que deixam aqui nos nossos vídeos o seu pedido de oração. E hoje eu queria que você orasse pela Marisa Ferraz, também pela Maria Helena, a Lilian Correia, o Edson Silva, a Margarete Alves, Luciana Cardoso, Cristina Mascaro e também a Terezinha Gonçalves. Que você possa lembrar destes pedidos hoje no seu momento de oração. E para você que está chegando agora em nosso canal, meu muito obrigado, seja bem-vindo e bem-vinda. Aproveita, há um botão vermelho aqui embaixo, aperta, é o botão inscrever, depois habilita as notificações, é o sininho que está ao lado e deixa o seu curtir, que é o joinha. Fazendo essa ação, você nos ajuda, não custa nada para você, e outras pessoas poderão conhecer um pouquinho deste trabalho aqui no canal Vocacionados. O YouTube, quanto mais curtir, mais pessoas são indicadas a conhecer este nosso conteúdo. Aproveita para fazer isto agora enquanto eu rodo a vinheta, porque na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, o que escreveu Davi no Salmo 145 também deve ser tratado como uma verdade inconteste. O verso de hoje apresenta verdades que nos ajudarão a louvar a Deus em todos os momentos de nossa vida. Davi afirma que aos olhos de Deus somos todos iguais e que suas ações são repletas de misericórdias. Como podemos então enxergar suas misericórdias enquanto filhas e filhas de Deus seguem morrendo pelas ruas das cidades todas as vezes que a temperatura cai por conta da chegada do inverno? Ou quando crianças têm os seus direitos violados, sendo vítimas de inúmeras violências físicas e psicológicas? Entender como Davi enxergava as circunstâncias da vida ajudará a compreender como ele conseguiu compor o Salmo 145 e outros salmos de louvor, sofrendo injustiças praticadas contra ele por Saul e posteriormente por seu filho Absalão. Teria sido Davi, em essência, diferente dos filhos de Deus do atual século? A resposta é bem simples e não. Portanto, se há um consenso de que Davi era essencialmente igual a você e eu, qual foi o segredo para ele receber o título de o homem segundo o coração de Deus? Você já matou alguém? Adulterou? Mentiu? Bem, Davi praticou todos estes atos abomináveis e ainda assim recebeu um título divino jamais recebido por outro homem. O segredo de Davi foi nunca normatizar o pecado. Todas as vezes que ele pecava, sentia uma profunda repulsa quando se deparava com os resultados dos seus erros. E certa vez, enquanto fugia de Saul, ele teve a oportunidade de matar o seu oponente, mas escolheu não o fazer e decidiu cortar apenas a orla do seu manto. Se for feita uma análise superficial, vamos louvar a atitude de Davi por poupar a vida de Saul ao cortar só um pedaço da sua roupa. Mas não foi essa a análise que o próprio Davi fez, pois a Bíblia diz que ele ficou com dor no coração por ter cortado o manto de Saul. Isso está lá em 1 Samuel 24:5. Então qual foi o erro de Davi neste momento que o fez se sentir culpado? Você já leu o capítulo 24 de 1 Samuel? Você conseguiu enxergar ali o pecado de Davi? Não? Então vamos pedir para que o próprio Davi esclareça o seu pecado. Ele diz: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve então os seus homens e permitiu que se levantassem contra Saul. 1 Samuel 24, versículos 6 e 7. O ato de Davi, por mais inofensivo que possa ter parecido, foi uma afronta desonrosa àquele que foi ungido por Deus como o primeiro rei de Israel. Além do que, a sua ação suscitou a chama da vingança no coração dos seus homens e eles poderiam, a qualquer momento, tentar dar cabo da vida de Saul. Naquela caverna, fugindo de Saul, Davi entendeu que Deus era bom para todos e isso incluía o seu algoz. Foi a bondade de Deus que ele já havia conhecido que o inspirou a louvar mesmo em meio às dificuldades. Ele já havia visto o agir de Deus enquanto cuidava do rebanho do seu pai
e quando lutou e matou o gigante Golias. Essas lembranças o fizeram esperar pelo livramento do Senhor e a pedir perdão. Depois de se arrepender, ele louvou ao Senhor por enxergar em meio às provações que o Deus Todo-Poderoso estava ao seu lado. Louvou porque lembrou de todas as bênçãos que havia recebido imerecidamente. E louvou porque sabia que no tempo certo Deus mudaria a sua sorte e ele seria o novo rei de Israel. Na escuridão de uma caverna, Davi buscou o perdão de Deus e perdoou a Saul, e assim o seu ato o habilitou a levar uma vida de louvor. Bassan Aramim cresceu testemunhando o conflito histórico entre árabes e judeus em um assentamento em Hebrom. Sempre que podia, ele fugia para evitar as agressões dos soldados israelenses. Quando adolescente, acabou preso por retribuir o ódio que recebeu ao agredir militares israelenses. Até aquele momento, ele se reconhecia como combatente pela liberdade dos palestinos, cuja missão era estancar o drama da sua comunidade. Em 1985, quando foi preso e acusado de ser um terrorista, recebeu a sentença de 7 anos de prisão. Foi ali, em uma conversa com um dos carcereiros, que ele percebeu que estava lutando do lado errado do conflito. Na prisão, ele compreendeu que ele e seus inimigos queriam a mesma coisa, a autopreservação. E a partir da sua nova percepção dos fatos, ele quis saber mais sobre os judeus e o seu sofrimento histórico. Já em liberdade, ele entendeu que não deveria lutar para dizimar o povo judeu, mas pela paz entre os povos. Em 2005, foi cofundador da ONG Combatentes pela Paz, que reúne palestinos e israelenses em atividades, reuniões e marchas pela paz. Seu desejo de conhecer mais do conflito sob o olhar de seus irmãos e amigos israelenses o fez estudar suas origens e até concluir um mestrado sobre o Holocausto. Certa vez, ele afirmou que, se você não conhece o seu inimigo, o vê como um monstro. Só com a não violência vemos a sua humanidade. Hoje temos mais vítimas, mais sangues e mais dor a cada dia. Precisamos nos transformar. Essa afirmação foi feita depois que a sua filha Abir, de 10 anos, foi morta por um soldado israelense na porta da escola em 16 de janeiro de 2007. Nem este brutal assassinato abalou a sua crença no perdão e sua luta pela paz ganhou força. Quando lhe perguntaram o que ele pretendia fazer sobre o soldado que tirou a vida da sua filha, ele disse: "Eu perdoaria o assassino da minha filha. E esta seria a vingança? Ele não poderia lutar contra isso ou viver em paz ao reconhecer que a matou sem um porquê. Temos a autoridade moral para levantar a voz e dizer: basta a matança. Israelenses e palestinos cultivam a mesma dor e as mesmas lágrimas. O perdão não é apenas possível, mas um fato. Um dia, muito em breve, eu espero e vai acontecer." Quando guardamos rancor, somos impedidos pelo pecado de expressar um louvor genuíno. Ao guardarmos ressentimentos, continuaremos a cometer ações ruins, no desejo de prejudicar a quem se empenha em nos prejudicar, em um ciclo infinito por vingança, como fazia Bassan Aramim. O único caminho que nos libertará será pedir perdão a Deus. Uma vez perdoados, vamos orar por nossos inimigos, como Jesus um dia orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 24. Que o Deus Todo-Poderoso encha nosso coração com o seu amor e graça para que a nossa vida seja de louvor. Pense nisso e que Deus te abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.